Amém, meu irmão? Você quer ser usado por Deus de uma forma assim, que Deus olha para você e fala assim, eu posso usar esse meu filho, eu posso usar essa minha filha. Ele não vai repudiar, ele não vai refugar, ele vai falar assim, Deus me usa. E eu estou atrás disso, irmão. Eu estou atrás de entregar a minha vida para Jesus de tal forma que ainda que eu rale, ainda que eu não entenda o que está acontecendo, mas eu quero ver vidas sendo salvas. Paulo, estou lembrando um texto aqui em Colossenses, Paulo fala assim, ó, eu cumpro no meu corpo, aqui ó, agora, Colossenses 1:24, agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Eu estou a fim de ser assim. Deus, eu não estou nem entendendo o que está acontecendo, mas eu creio que o Senhor está no controle de todas as coisas. Se o Senhor está me levando a viver essa vida, se o Senhor está permitindo que essas coisas aconteçam, sobrevenham a mim, Deus, o Senhor tem propósito. E o propósito do Senhor é sempre que as vidas sejam salvas. O Senhor entregou o seu Filho, e eu estou aqui também para eu me entregar ao Senhor. Eu estou aqui para que o Senhor faça da minha vida segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Porque eu quero que vidas sejam salvas. Eu sei que Jesus é o caminho. Eu sei que ninguém fora dele vai ser salvo. Então eu quero manifestar o amor de Deus. Eu quero manifestar a tua presença, a tua glória, o teu amor para essas pessoas. E foi isso que Daniel experimentou. Daniel, aqui no capítulo 6 de Daniel, no verso... Vamos ler aqui os 3 primeiros versículos, diz assim, que pareceu bem ao rei Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um. Daniel já era um desses 3 presidentes, que seria colocado, né, para governar, para presidir todo o reino da Babilônia. Daniel era um, os quais esses sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Daniel tinha sido tirado do povo dele. Daniel era um hebreu, era um judeu, era um homem de Israel. Ele tinha sido tirado quando, naquela profecia de 70 anos do reinado da Babilônia sobre o povo de Israel. A Bíblia diz que, então, eles foram levados como escravos. E Daniel, ele se destacou entre esses homens, entre esses executivos do rei, entre esses políticos do rei. Daniel se destacou de tal maneira que Dario estava pensando em colocá-lo entre o presidente, para que todos os outros 2 presidentes e todos esses sátrapas, que seriam os governadores ou prefeitos de províncias, de regiões da Babilônia, prestassem conta ao próprio Daniel. E a Bíblia diz que Daniel, ele tinha um espírito excelente. Pergunta que Deus fez para mim, eu faço para você: Daniel precisava ser provado? Daniel precisava de alguma coisa para provar? Não. Daniel por que Daniel foi parar dentro da cova dos leões então? Se nele havia um espírito excelente. Qual que é o motivo que às vezes você e eu passamos por provações, passamos por lutas, passamos por situações que nós falamos assim, Deus, a expressão que eu falo assim, eu tô doido com você então, Deus. Então eu tô louco, então o que está acontecendo? Mas esse texto aqui me ensinou algo que me aliviou, me tranquilizou e falou, Marcelo, eu estou querendo te usar para que vidas sejam salvas. Eu posso contar com você? Deus pode contar com você, meu irmão, para que vidas sejam salvas. Ainda que você rale, ainda que venha um medo, ainda que venha uma insegurança, ainda que você venha e fale assim, Deus, o que está acontecendo? Como diria o Carlão, um grande irmão meu em Cristo, o Carlão, mora lá em Campo Grande, ele sempre fala assim, que obra é essa? O que está acontecendo? Quando ele não entendia, ele falou assim, mas que obra é essa, Deus? Daniel passou por essa obra. Daniel, o que aconteceu? Verso 4 diz assim, então, os presidentes e os sátrapas
procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro e nenhuma culpa. Olha o caráter desse homem. Ele tinha um espírito excelente e o caráter dele era irrepreensível, não tinha culpa, não tinha erro, não tinha falha, não tinha nada. Quem é você? Será que nós somos assim? Daniel, apesar de não ter nada, nenhum erro humano, de não ter nenhuma falha, o que Daniel ainda foi lançado para dentro da cova dos leões. Por que Daniel foi para lá? Porque eles falaram assim, ó, nós não vamos achar ocasião para acusar Daniel se nós não procurar na lei dele, na palavra dele, no Deus que ele serve. Então eles fizeram de comum acordo ali, escreveram algo, falaram assim, ó, se algum homem, no espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer Deus, com letra minúscula, ou a qualquer homem que não seja a ti, ó rei Dario, seja lançado na cova dos leões. Então eles fizeram um esquema, falaram assim, bem, Daniel é um homem fiel a Deus. Ele teme ao Senhor, o Deus com letra maiúscula. Então nós temos um jeito aqui de capturar Daniel, de fazer ele calar. Nós temos um jeito de tirar Daniel de cena para nós governarmos do nosso jeito. E o jeito vai ser o seguinte, no espaço de 30 dias, qualquer homem que fizer petição a um Deus com letra minúscula, ou a qualquer outro homem que não seja a ti, ó rei Dario, que seja lançado para dentro da cova dos leões. O rei olhou aquilo e assinou e falou assim, então tá bom, assinou. Verso 10, Daniel, quando soube que a escritura estava assinada, ele entrou em sua casa, em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas para o lado de Jerusalém, 3 vezes por dia. O hábito de Daniel era orar 3 vezes por dia. Mas agora está uma escritura assinada, está um interdito ali, falando que se ele orar, se ele pedir, se ele fizer petição a um Deus que não seja a Dario, ele vai ser lançado dentro da cova dos leões. Mas para Daniel não importa, porque ele é um homem correto. Ele tem um caráter ilibado. Ele é um homem justo, ele é um homem fiel a Deus. Ele conhece o Deus que ele serve. Mas aí aqui, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como ele costumava fazer. Ah, mas tem algo escrito contra mim, eu posso ser prejudicado. Que eu seja prejudicado, mas eu não vou me afastar do meu Deus. Mas você corre o risco de perder a sua vida. Eu perco a minha vida, mas o meu relacionamento com Deus eu não perco. Você é um homem assim, meu irmão? Você é uma mulher assim, minha irmã? Eu preciso, eu quero, eu desejo ser um homem assim. Ah, mas você vai... Olha, se você viver dessa forma, talvez você não vai ter tudo que teu coração deseja nessa terra, mas não tem importância. Se você viver dessa forma, você talvez não vai ganhar tanto dinheiro. Não tem importância. Se você viver dessa forma, talvez você não vai ser tão bem quisto ou aceito pela sociedade. Não tem importância. Olha, se você não aceitar essa tramóia, se você não participar desse suborno, dessa jogada nossa aqui, você vai ser demitido, que eu seja. Se você não fizer o que eu estou te mandando fazer dessa forma ilegal, você não vai ser promovido, que eu não seja. Mas uma coisa Daniel fazia, eu não vou abrir mão dos valores do meu relacionamento com Deus. Mas você vai para dentro da cova dos leões então, Daniel? Então pode preparar que eu já estou indo para lá. A Bíblia diz que o rei, ele ficou até chateado com isso, porque ele gostava de Daniel, mas ele já tinha escrito, ele já tinha assinado. E aí a Bíblia diz aqui, que o rei ordenou que trouxessem Daniel e o lançasse na cova dos leões. E disse o rei a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, selou o rei com seu próprio anel e com os seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. E o rei ficou triste, foi para o palácio, ficou a noite em jejum e ficou chateado. E pela manhã, no versículo 19, ao romper do dia, levantando-se o rei, foi com pressa à cova dos leões, e chegando ele à cova, chamou por Daniel e com voz triste disse o rei a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Verso 21, então falou
Falou Daniel ao rei: ó rei, vive eternamente o meu Deus. Enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque ele crera em seu Deus. Meu irmão, até que ponto você e eu cremos nesse Deus? Até que ponto nós cremos que Deus pode nos livrar a despeito das circunstâncias? Até que ponto nós cremos em Deus que Ele pode nos livrar e Ele pode nos usar para transformar a vida de outras pessoas? Por que eu estou te falando isso? Porque o rei diz aqui, versículo 24, ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel. E esses homens foram lançados para dentro da cova dos leões. Então o rei escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi Ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Meu irmão, aprenda isso hoje. Você quer ser usado por Deus? Para você ser usado por Deus, você precisa crer em Deus. Porque existirão propostas, existirão situações para nós negarmos o nosso Deus. Existirão situações, existirão circunstâncias para nós abrirmos mão desse relacionamento para levarmos vantagem ou para livrarmos a nossa própria pele. Deixa eu te falar algo. Quando você e eu nos submetemos à vontade de Deus, é Deus que é responsável por livrar a sua vida, não sou eu mais. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, Jesus se tornou responsável por me salvar. Quando eu creio e pratico a palavra, Jesus é responsável por cumprir essa palavra na minha vida. Porque foi exatamente isso que aconteceu na vida de Daniel. Eu não abro mão de Deus. Eu vou continuar crendo em Deus, mas você pode morrer, não tem importância. Você vai levar prejuízo, não tem importância. Você está próximo a ser promovido ao presidente dos presidentes. Se você se sujeitar a isso, são só 30 dias, Daniel. Não tem problema nenhum. Não, eu não passo um dia, eu não passo uma manhã, eu não passo uma tarde, eu não passo uma noite sem me prostrar diante do meu Deus e adorá-lo e bendizer o nome dele, porque Deus é bom. Ainda que a bondade de Deus não esteja sendo manifesta na minha vida, Deus é bom. Você crê em Deus assim? Daniel creu nesse Deus e sabe qual foi o resultado? Deus o livrou dentro da cova dos leões, mandou um anjo para livrar a Daniel dentro da cova dos leões. Quando Daniel sai de lá, qual foi o decreto que esse homem escreveu? Escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra. A atitude de Daniel fez com que povos, nações, fossem impactados, conhecessem o Deus de Daniel. Quando você e eu, nós nos dispomos nas mãos do Senhor e permitimos que Ele nos use do jeito dEle, para a finalidade dEle, você pode ter certeza, pessoas serão transformadas, vidas serão impactadas. Mas e eu, pastor? Daniel não sofreu dano nenhum. E Daniel, Deus fez com que Daniel prosperasse no reinado de Dario, que era o que estava sendo o vigente na época, e também no reinado de Ciro, que foi o sucessor de Dario. Você quer uma vida próspera? Você quer uma vida sem dano? Você quer que vidas sejam salvas? Creia em Deus, submeta-se ao Senhor, entregue-se de verdade nas mãos de Deus, para que Ele possa cumprir na sua vida e através da sua vida o plano perfeito e maravilhoso que Ele tem para você. Amém?
Que Deus seja louvado em sua vida, que você tenha uma excelente semana. Qualquer hora dessa eu quero te encontrar aqui na igreja. No nome de Jesus. Amém.